Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. No Sermão do Monte, Jesus desafia a lei de retaliação, né, meus irmãos? Que é aquela lei que a gente conhece muito bem e é muito repetido nos dias de hoje até como um jargão, né? Olho por olho e dente por dente. Que limitava apenas uma simples vingança. Mas essa lei ela não promovia o amor. E Jesus ele propõe algo radical, que era dar outra face. E nesse dia de hoje, meus irmãos, com essa mensagem, eu gostaria de deixar a seguinte pergunta. O que você faz quando alguém te ofende, te humilha ou te machuca? Sua primeira reação é revidar ou perdoar? Meus irmãos, antes de começar aqui a mensagem, eu gostaria de contextualizar aqui, de estar explicando mais o que é dar a outra face. Dar outra face, meu irmão, não é passividade ou fraqueza. Jesus não está dizendo para você aceitar o abuso ou a violência sem limite. Dar a outra face é um ato de coragem e dignidade, numa escolha de não responder ao mal com mais mal. No contexto da época, um tapa na face direita, geralmente dado com a mão direita, né, era um insulto, uma humilhação, e não apenas uma agressão física. E oferecer a outra face era dizer, não vou me rebaixar ao seu nível, mas também não vou me intimidar. Ou seja, meu irmão, é romper o ciclo de violência e vingança com amor e graça, refletindo o caráter de Deus, que faz nascer sobre todos o sol. Mas, meu irmão, sinceramente, como aplicar isso em nossa vida? Né? Porque a vontade de voar no pescoço de alguém quando nos ofende, ou até mesmo quando a pessoa te agride fisicamente, é grande, porque a nossa carne, ela clama por vingança. E como nós, como cristão, devemos reagir? E como aplicar isso na nossa vida? Meus irmãos, lendo aqui a palavra é muito fácil, a gente vê a mil maravilhas, mas e na nossa vida? De verdade, ali no dia a dia, quando a gente é ofendido, quando nós recebemos até mesmo uma bofetada, né? É difícil não reagir. Vamos ver aqui como aplicar isso aqui em nossa vida, né? Quando alguém te ofende no trabalho, na escola ou nas redes sociais, em vez de nós respondermos com raiva, até mesmo com sarcasmo, a gente deve responder com calma, com bondade e até mesmo com silêncio, meu irmão. Porque muitas das vezes é melhor você ficar quieto e se passar por, me desculpa a palavra, por bunda mole, do que escalar essa situação. Porque muitas das vezes o que o diabo, o inimigo das nossas almas, está esperando é só você riscar o fósforo, porque ele já armou ali o pavio, a pólvora, a gasolina, é tudo. Ele só tá esperando. E ele só tá usando a pessoa, talvez seja um familiar seu, talvez um vizinho. Já tá tudo armado, ele tá só esperando você riscar o fósforo para explodir tudo. E muitas das vezes, meu irmão, não tem volta. Tem coisa que a gente faz na nossa vida que não tem volta. O amor de Deus, nós sabemos que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia, mas tem coisas que a gente vai levar por consequência pro resto das nossas vidas. Assim como o Davi, né? Davi tava ali, tava tudo certo no seu reino e foi lá caçar confusão, né? Foi subir no telhado lá e olhar a Batseba tomar banho. E aí os irmãos já sabem o final da história, né? Mas, né, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque no final ali ele se arrepende amargamente do que ele fez e ele tinha um coração voltado para Deus e Deus vai dar esse testemunho dele, que ele foi um homem segundo o seu coração. Mas aquilo ali, ele carregou consequências pro resto da vida na sua família, a espada nunca mais se apartou da sua casa. Podia ter terminado a sua vida com um belo testemunho, mas ele, no final, infelizmente, deu essa ramelada aí, né? Como diz o pessoal. E, meu irmão, a gente responder, né, com silêncio, é ter calma, né? É contar até 3, né? Quando às vezes nós somos ofendidos, respirar fundo. Não é fácil, mas é o que nós devemos fazer, porque a palavra de Deus também vai nos dizer lá em Hebreus que nós estamos rodeados de testemunhas, né? Então, o nosso testemunho, ele converte muito mais do que ficar falando. Ficar falando, versículo não sei o que. Tem irmão que tem versículo pra tudo, né? Lá na palavra de Deus diz. Não, mas tem que dar o exemplo, né? A palavra, ela convence, mas o exemplo, ele arrasta, como diz o ditado. E devemos perdoar, meu irmão, em vez de guardar rancor das pessoas, né? Dar a outra face é abrir mão do desejo de vingança
e confiar na justiça de Deus. Porque lá em Romanos, no seu capítulo 12, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, meu irmão, perdoar um amigo que te magoou, perdoar um familiar, mesmo que ele não mereça, mesmo que ele não peça desculpa, meu irmão, perdoe essa pessoa. Como eu disse aí em alguns vídeos anteriores, você guardar rancor da pessoa é você acordar todo dia e tomar um copo de veneno achando que a pessoa vai morrer. Mas quem tá morrendo por dentro é você. Às vezes o rancor, a raiva, ela é a raiz de muitas doenças. Muitas doenças no nosso corpo físico, né? Acaba se refletindo, é uma doença que é na alma, mas acaba se refletindo no nosso corpo físico. Então, se você tá guardando rancor, tem uma raiz de amargura dentro de você, clame a Deus, peça ao Espírito Santo discernimento, pede pra Deus quebrantar esse coração duro que talvez você esteja, um trauma de infância, né, meu irmão? Talvez um trauma aí. Eu não sei o que cada um carrega, mas essa palavra você pode ter certeza que você está ouvindo aí. É porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então perdoe, meu irmão. Perdoe, libere o perdão, mesmo que a pessoa não te peça perdão, porque na verdade quem vai estar liberto é você. E também, meus irmãos, a gente, né, tem que testemunhar Cristo, né? Como nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E quando nós respondemos o mal com amor, o mal com bem, mostramos ao mundo, né, o poder transformador de Jesus. E isso impacta corações. É como a história de alguém que, ao perdoar um inimigo, ele leva essa pessoa a conhecer a Cristo. Essa pessoa ali, através desse testemunho, a pessoa fica comovida. A pessoa fala, nossa, mas que pessoa boa, fizeram tanto mal pra ela e ela ainda perdoa, né? Muitas vezes a pessoa vê como trouxa, né? Essa que é a verdade. Ai, que bobão, que besta. Eu só falo mal pra ele e ele perdoa. A pessoa tem um coração limpo. E a gente tem que ter o coração limpo, coração puro, né? Não é ser bobo também dos outros. Não é deixar a pessoa fazer o ser de gato e sapato e ficar por isso mesmo. E da outra face, meu irmão, ela não significa, né? A gente aceitar abuso contínuo. E Jesus mesmo, ele confrontou as injustiças, né? Como no templo lá em João, no seu capítulo 2, versículo 15. E também Paulo, quando defendeu seus direitos, né, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 16, versículo 37. Então, meu irmão, você tá sofrendo ofensa, até mesmo você que é casado aí sofre agressão física. E eu digo pra você, irmã, se você sofre agressão física do seu marido, sem medo de errar. A palavra de Deus diz que Deus odeia o divórcio, né, mas tem situação, meu irmão, que Deus, eu tenho certeza que ele vai entender. Mas larga esse homem, senão ele vai te matar. Fica com essa história não, irmão, de que, Deus vai mudar o coração dele e o cara descendo a lenha, descendo o braço em você. Não aceite agressão, não aceite, clame a Deus, se tiver que, chama a polícia, dá parte, e depois o camarada, né, quando dá parte, ele vai lá, meu amor, e acaba voltando, aí o cara, né, quando a gente vê mesmo nesses jornais aí da tarde, aí, o Cidade Alerta da vida aí, a gente vê quantas vezes, né, que o homem promete que vai mudar e acaba tirando a vida da pessoa, né? Então, nós devemos ser inteligentes, irmão. Nós não devemos nos comportar como se tudo fosse dar certo no final também não, porque nem tudo vai dar certo. Tem casamento aí que já acabou faz tempo e esse é o conselho que eu deixo aí, meu irmão. É polêmico isso que eu tô falando, mas se você tá sofrendo agressão física, vai embora e chega. Acabou. Entra com medida protetiva, tudo, faz de tudo aí pra essa pessoa não chegar perto de você, porque quantas vezes você já deu chance e a pessoa não muda, então dificilmente vai mudar de uma hora pra outra, né? Então, meus irmãos, Jesus ele fez o mesmo na cruz, né? Ele não revidou as ofensas, seguindo aqui a nossa palavra, Jesus ele não revidou as ofensas, mas ele orou ao Pai. Ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Porque nós somos chamados, meu irmão, a ser luz. E nossa resposta ao mal pode refletir o amor de Deus e transformar muitas vidas. Por que nós confiamos em Deus? Essa que é a verdade. Porque ele é o justo juiz. E ele nos dá força para viver esse chamado, que é um chamado muitas vezes tido como radical pelas pessoas. E dar a outra face, meu irmão, é escolher o amor em vez de vingança. A coragem em vez do orgulho. E a confiança em Deus em vez do controle. É um testemunho poderoso do Evangelho. E nessa semana, meu irmão, eu queria te pedir, identifica aí uma situação em que você pode dar outra face, talvez seja perdoar alguém, responder com gentileza a uma crítica, ou orar por quem te machucou. Amém, meus irmãos? E muitas das vezes quando eu subi um monte com o pastor amigo meu, e eu tava sempre clamando ali, né, por umas pessoas aí que atormentam a vizinhança aqui no bairro onde eu moro, tava clamando a Deus, Senhor, converte essas pessoas, meu Deus, converte eles, que
vocês venham a ser exemplo aqui, que venha dar testemunho. E orando, irmão, orando, 2 anos, 3 anos. Aí o pastor pegou e falou pra mim: irmão, eu tô vendo você sempre ora por essas pessoas, nada muda, você tem chance, não muda. Sabe o que você faz? Ora a Deus e pede pra Deus fazer justiça. Então, meu irmão, eu passei a orar a Deus, pedir pra Deus fazer justiça, né? Porque às vezes aí você tem um vizinho, você tem um parente aí que tá mesmo quase partindo pra agressão física. Então, ora pra Deus fazer justiça, que Deus vai tirar essa pessoa do seu caminho. Pode ter certeza. A gente ora pra Deus converter, mas tem hora que é orar mesmo pra Deus fazer justiça. Como aqui em Romanos, né? Que diz assim, que a minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então vamos orar, vamos dar outra face, não responder o mal com o mal, mas também não vamos ser bobo, né? Não vamos ser bobo, nós vamos clamar a Deus para que Deus faça justiça, para que Deus converta essas pessoas. Se não quiser se converter também, que Deus faça justiça. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem do dia de hoje, do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Eu vou orar agora para que nós terminamos essa mensagem abençoada. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu venho até a Ti, Deus, te agradecer por mais essa mensagem, por mais esse dia. Senhor, nos dê coragem para responder o mal com amor, como Jesus fez. E transforma, Deus, os corações e nos usa, Senhor, para refletir a Sua graça, meu Deus. Porque muitas das vezes a nossa vontade, a vontade da nossa carne é revidar, Deus. E eu oro, Senhor, para que a vontade da minha carne não seja feita, Senhor, mas sim a Sua vontade, meu Deus. Assim eu oro e já te agradeço pela vitória. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão, irmã, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Deus abençoe a todos.